Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eduardo Lapa. E o assunto hoje é diabetes mellitus e insuficiência cardíaca. Como manejar? Hoje fazendo um podcast diferente aqui, né, Ícaro? Estamos aqui, Cardio Papers e Endocrino Papers, representados aqui num podcast em conjunto que vai sair nas duas redes ao mesmo tempo, né? E hoje, Ícaro, assunto importantíssimo, diabetes e insuficiência cardíaca, né? Como é que a gente vai manejar? Então, primeira coisa, a pessoa pode estar dizendo, opa, vou passar para o próximo podcast. Não passe, não. Primeira coisa, por que você deve ficar aqui nesse podcast hoje? A gente tem que lembrar que de cada 5 diabéticos, né, Ícaro, 1 vai ter insuficiência cardíaca. É muito comum, né? Mesmo que a pessoa não seja endocrinologista, ela vai estar atendendo paciente diabético todo dia. E diz aí 3 coisas que ao final desse podcast a pessoa vai ter aprendido. Legal, estou aqui representando o filho mais velho do Cardio Papers, né, o Endocrino Papers. Então, vê só. Acabando esse podcast, você vai saber qual a medicação de escolha para tratar o teu paciente que tem diabetes e insuficiência cardíaca. Se você não conseguir um bom resultado, como é que eu posso ajustar esse tratamento hipoglicemiante? E super importante, qual a medicação que você não vai usar para tratar diabetes nesse paciente? Jogando aí a máxima hipocrática, né? Primeiro, não cause o mal, né? Então, se você não acertar a escolha, pelo menos não atrapalha a vida do paciente, né? Ícaro, começando então aqui. Primeira coisa, insuficiência cardíaca pode ser complicação do diabetes per si, porque, lógico, a gente sabe que diabetes vai aumentar o risco de coronariopatia, muitas vezes vem associado com hipertensão, e tudo isso pode causar insuficiência cardíaca. Mas o próprio diabetes pode causar insuficiência cardíaca? Ótima pergunta, Eduardo. Quando a gente fala em complicação de diabetes, o foco sempre ficou muito naquelas complicações microvasculares clássicas, né? Neuropatia, doença renal do diabetes, retinopatia. Perfeito. E também complicações macrovasculares, doença coronariana e cerebrovascular. Mas a IC é, sem dúvida, também uma complicação do diabetes. 22% dos pacientes com diabetes mellitus têm IC. O fato do paciente ter diabetes tipo 1 ou tipo 2 aumenta em 2 até 4 vezes o risco desse paciente evoluir com insuficiência cardíaca. Então, bastante. Primeira coisa, diabetes mellitus é de forma independente um fator de risco para IC. Perfeito. Agora, claro, se teu paciente tem outros fatores de risco, hipertensão, é um diabetes mal controlado, diabetes de longa data, obesidade, doença coronariana, obviamente, tem algum sinal de doença renal crônica já, ou redução da taxa de filtração glomerular, ou microalbuminúria, esse risco de IC aumenta. Certo. Tá? Então, a gente tem que assumir esse conceito para entender por que vai ser tão importante pesquisar insuficiência cardíaca nesses pacientes com diabetes. E é importante isso, né? Porque quando a gente vai, população adulta, chegou com... Vamos pegar o caso clássico de fração de ejeção reduzida, né? Lembrando que existe IC com fração de ejeção preservada. Mas se a gente pegar com IC com fração de ejeção reduzida, você pegou lá, paciente adulto, 50, 60 anos, que é diabético, está com IC com fração de ejeção reduzida, óbvio que a primeira coisa que você vai pensar é coronariopatia. Perfeito. É aquela velha história, lembrar o comum do comum, né? O comum do frequente. O comum do frequente é isso, aí o paciente está coronariopata e tal. Mas e se esse paciente vai para a CAT e não vem com lesão coronariana, né? Aí a tendência era a gente dizer, não, então deve ser uma cardiopatia dilatada X, aí ele deve ter tido uma miocardite no passado e tal, mas cada vez mais aumenta as evidências da cardiomiopatia diabética. Perfeito, né? perfeito. Que aí geralmente seria lesão microvascular. A gente ainda tem disfunção microvascular, a gente ainda tem dificuldade de diagnosticar disfunção microvascular na prática da gente, porque os métodos mais acurados, de ressonância, etc. A gente não tem aqui geralmente o software e tal. Então termina ficando aquele diagnóstico meio que presuntivo, né? Mas você realmente pegou um paciente diabético, todo mal compensado, com lesões de outros órgãos-alvo e tal, com fração de ejeção de 30 e poucos %, CAT limpo, descartando outras coisas, valvopatia, coisas mais óbvias, tem uma possibilidade razoável, sim, de ser cardiomiopatia diabética, né? Com certeza. Vamos pensar. O paciente pode fazer uma doença renal crônica por lesão microvascular, certo? Pode fazer acometimento da retina. Por que o coração ia passar ileso nessa história? Então, exatamente. Toda essa questão de estresse oxidativo, de ativação de renina, angiotensina, aldosterona, tudo isso também vai acometer o coração, podendo causar, como você citou, essa cardiomiopatia diabética, que seria aquele paciente que tem disfunção do ventrículo esquerdo, diastólica ou sistólica, e você não acha doença coronariana, não tem valvopatia, realmente a causa acaba caindo para o diabetes. Perfeito. A gente vai falar depois, inclusive, de estudos que corroboram isso, mas não vamos dar o spoiler não, que senão vai estragar aqui uma pergunta aqui mais para frente. Mas beleza, Ícaro. Então, estou lá atendendo paciente diabético todo dia no consultório, alguns mais controlados, outros menos controlados e tal. Se eu sei que aumenta pra caramba risco, se eu sei que cada 5 pacientes diabéticos, um vai ter insuficiência cardíaca,
Então, eu já vou ficar ali com a pulga atrás da orelha. Eu não vou esperar o paciente chegar nas arcadas, com turgência jugular, para dar o diagnóstico de insuficiência cardíaca, né? Já vou ficar de olho para dar um diagnóstico mais precoce. E como é que a gente poderia pensar, então, naquele paciente diabético que não chega com quadro florido? Eu vou sair pedindo angiotomo de coronário para todo mundo de rotina, né? Não vou. Quando é que eu deveria pensar que talvez aquele paciente esteja em risco para desenvolver insuficiência cardíaca aumentado ou já esteja em estágios iniciais de insuficiência cardíaca ali, oligosintomático da vida? Diz aí. Legal. Da mesma forma que a gente tem como rastrear a retinopatia, recomendação sobre isso e todas as demais complicações, para IC agora é a mesma coisa. A gente tem publicações atuais falando sobre rastreamento de insuficiência cardíaca em pacientes com diabetes, mesmo assintomáticos. E como é que seria feito esse rastreamento? Primeira coisa, por que a gente vai rastrear, né? Já falamos que a prevalência é alta. Segundo, você consegue identificar precocemente esses pacientes de maior risco e já instituir medidas para evitar a progressão dessa doença, evitar que esse paciente se torne esse paciente francamente descompensado, como você citou. E a gente tem, nesse contexto, Eduardo, uma publicação desse ano, mês de junho, da American Diabetes Association, que foi endossada pelo Colégio Americano de Cardiologia, que fala sobre a utilização de biomarcadores para identificar pacientes de alto risco. Certo. E aqui é importante a gente revisar aquela classificação que você conhece melhor do que eu, de estágios de IC, né? A, B, C e D. Então, o estágio A é o paciente que tem alguma condição de risco para IC. Certo. Que seria um paciente que tem diabetes por si só, certo? Ou hipertenso. Perfeito. Ou qualquer outro fator de risco. Perfeito. O estágio B... Meio monte de gente, né? Quase todo mundo é estagiado de adulto. Nossos pacientes. Beleza. Estágio B é o paciente que ele não tem só um fator de risco, ele já tem alguma lesão estrutural ou, aí é onde entra a questão, ou tem alteração de biomarcadores. Perfeito. E C e D é o paciente que tem sintomas, certo? Então, perfeito. Qual é a ideia desse guideline? É orientar aqui, para todo paciente que está lá no estágio A, que tem diabetes, a gente solicita os biomarcadores BNP, NT-proBNP e troponina cardíaca de alta sensibilidade, porque se estiverem elevadas, identificaria um paciente que já seria, na realidade, um estágio B, é um paciente de maior risco de evoluir para IC sintomática. Certo. E aí tudo que a gente vai discutir hoje sobre terapia de escolha no diabetes, o que fazer, o que não fazer, já se aplicaria para esse paciente que tem biomarcador elevado. E é interessante isso, Ícaro, porque assim, prova de título de cardio, né? A gente é especialista em prova de título de cardio. E já caiu no passado, deve ficar pedindo troponina ultrassensível no paciente com coronariopatia crônica. E a gente tem estudo mostrando que 10, 11% desses pacientes têm troponina aumentada, mesmo sendo pacientes coronariopatas crônicos. E esses pacientes tendem a evoluir pior. E geralmente para prova, se você está escutando aqui, você vai fazer prova. Não é para pedir no paciente assintomático e tal, né? Pelo menos para a prova de título. Mas o que a gente brinca é prova de título, se você seguir o GPS que a gente dá lá, é fácil você acertar as questões. As coisas são meio preto no branco e tal. Vida real, você já começa a entrar mais nessa área cinzenta, né? Mas faz sentido. Se você está lá com um paciente diabético e tal, ele já está com a troponina ultrassensível alterada, é comprovado. O paciente subiu a troponina ultrassensível, por algum motivo que seja, o prognóstico dele vai ser pior do que o cara que tem uma troponina ultrassensível normal, né? Mas é interessante, porque quando a gente vai para a diretriz de prevenção da SBC, que cai na prova vez por outra e tal, tá lá, em 2019 ele fala, né? Ele fala de scores, que a gente vai comentar depois, mas ele fala isso também, olha, se você pedir um BNP acima de 50, um NT-proBNP, geralmente ou, né? Você não vai pedir geralmente os dois, ou um ou outro que tiver no serviço, ou NT-proBNP acima de 125, isso já aumenta o risco, né? De ser do paciente e tal. Então, essa publicação desse ano mantém, basicamente, essa questão dos peptídeos natriuréticos e joga a troponina ultrassensível para cima, né? Então, é importante porque, às vezes, você pode pegar fulaninho, o paciente veio aqui, sei lá, eu sou cardiologista, o paciente veio do endocrinologista, e pediu uma troponina ultrassensível, né? Aí, cuidado com os julgamentos, né? Que muitas vezes a pessoa começa logo, né? Esse cara não sabe de nada, o paciente estava com suspeita de síndrome coronariana aguda. Está infartando no consultório, Exatamente. Então, sempre muita humildade ali, porque a medicina está avançando tão rapidamente. E, obviamente, isso daí não é porque uma sociedade colocou que é uma verdade absoluta, né? Claro, claro. Não, tem benefícios, tem malefícios, potenciais malefícios, né? Não é aquela coisa preto no branco do tipo, tem que usar S no infarto, tem que usar, porque diminui pra caramba a mortalidade. Não é também nesse nível, mas humildade, porque toda hora está saindo o guideline novo e é impossível você se manter atualizado de todos esses guidelines. Tanto é que a gente criou o Cardio Papers, Endocrino Papers, justamente por causa disso, porque é tanto guideline que mesmo a gente com uma equipe gigante ainda é difícil você resumir isso tudo. Tem que ter alguém para trazer ali o resumão. Exatamente. Né? Mas beleza, então, primeira coisa, aprendi. Se eu estou lá no consultório, que eu tenho disponibilidade, eu peguei um paciente diabético, muitas vezes vai estar associado com outras coisas, sobrepeso, hipertensão e tal, eu posso considerar, solicitar os biomarcadores, porque se eles estiverem alterados, ele já seria um estágio B da vida, ou seja, pré-IC, digamos, né, sintomática.
Beleza, primeira dica é essa. Mais alguma coisa que a gente tem que se ligar? Então, Não. pensando nisso, a gente tem uma recomendação brasileira, a diretriz da SBC que você citou, que fala no score ABC como uma forma de rastreamento de IC nesses pacientes, que sinceramente eu acho mais complicado, mas vamos citar, né? Então, ele fala o seguinte, ele reúne lá alguns fatores de risco, a alteração no ecocardiograma, se tem hipertrofia de ventrículo esquerdo no eletro, Certo. pressão arterial sistólica, tabagismo, reúne esses dados para ver o risco desse paciente ter insuficiência cardíaca, e aí o raciocínio vai ser o mesmo. Aqueles pacientes com risco maior já vão ter que adotar medidas, terapias específicas para insuficiência cardíaca. Perfeito. Mas, sinceramente, eu não sei se na prática de vocês é uma coisa muito utilizada. Para a prova, quem for fazer prova aí também existe, está lá como recomendação, a primeira linha logo da tabela de diabetes que tem na diretriz de prevenção. Então, fica ligado, porque a prova às vezes, nunca pediu não, mas vai que a prova pede. Mas na prática eu não vejo o pessoal usando não, definitivamente. E aí, voltando para os biomarcadores, assim, nada é perfeito, certo? Também existem situações nas quais o uso não vai ser tão confiável. Então, por exemplo, um paciente que tenha doença renal crônica ou FA, ele pode ter uma elevação desse peptídeo natriurético sem que tenha insuficiência cardíaca. Ou ainda, o paciente obeso, ele pode ter uma redução desses biomarcadores. Essa é clássica de prova. Essa é clássica. E aí, fica atento a essas armadilhas. Beleza. Não, só, já que você levantou a bola, eu vou cortar aqui, porque de vez em quando cai isso na prova de título, né? Então, lembrar, e isso seria pela metabolização do peptídeo natriurético na gordura e tal. Então, é um exemplo clássico de onde você pode ter um quadro de insuficiência cardíaca com BNP normal, levemente alterado. Tá? Tem outras também, pericardite constritiva e tal, mas obesidade é clássico, está lá no livro de mapa alimentar da gente e tal. Então, isso aí tem que ficar bem ligado mesmo. Mas, de todo jeito, eu acho que é uma coisa importante, porque pelas diretrizes brasileiras não entraria troponina ultrassensível, mas já são mais antigas, né? 3 anos atrás. Então, a gente tem novidades já em relação a isso também. Mas beleza, Ícaro. Por enquanto, a gente está falando do paciente que tem um risco aumentado, etc, etc. Vamos agora para uma situação mais complicada. O paciente é diabético sabido, glicado lá 7,5, 8 e tal, e ele já chega com sintomas de insuficiência cardíaca para a gente, de dispneia e tal. Você fez lá o ecocardiograma, fração de ejeção preservada, mas hipertrofia de ventrículo esquerdo, disfunção diastólica, aumento de teatro esquerdo, você usou lá os scorezinhos que a gente usa para IC com fração de ejeção preservada, HFpEF, tem outros lá que a gente usa, e puf, fechou o diagnóstico. Esse paciente tem diabetes, sem dúvida nenhuma, e ele tem insuficiência cardíaca, sem dúvida nenhuma. E agora, trazendo lá, desde que eu era residente de clínica, sempre saía lá no guideline da ADA, que eu sempre gostei de ler, no comecinho do ano lá, os standards de Diabetes Care ali em janeiro, sempre, metformina primeira escolha, né? Enfim, ficou assim durante muitos anos. Mas nesse paciente especificamente, diabético e com insuficiência cardíaca, continua a metformina como primeira escolha ou não? A pergunta que não quer calar, né? Vamos lá. Se é uma coisa que a gente teve muito esse ano foi guideline diabetes, certo? No mínimo uns 5 aí. E veja, nos guidelines americanos, no guideline que foi feito em conjunto da ADA com a EASD, inclusive nesse posicionamento da ADA, endossado pelo ACC, de fato há uma recomendação de uma obrigatoriedade de se utilizar gliflozina nesses pacientes, inibidor do SGLT2, certo? Onde é que não há consenso? No guideline da ADA, primeira escolha vai ser uma medicação que reduza desfecho, ou seja, inibidor do SGLT2. Certo. A diretriz da SBD que foi lançada... Só lembrando, né, porque às vezes tem estudante que são as gliflozinas, Perfeito. dapagliflozina, e por aí vai, empagliflozina e tal. A diretriz da SBD que foi lançada no final do ano passado, início desse ano, ainda traz a necessidade de associar metformina nesse paciente que vai começar inibidor do SGLT2. Certo. Você faria metformina mais gliflozina. Mas, sinceramente, acho que é algo que vai mudar em breve. Certo. Então, a tendência hoje, de fato, é não necessariamente fazer metformina, a não ser que o paciente tenha já uma glicada mais elevada. Que vai ser a maioria, né? Passou de 7,5, ele vai precisar de idoterapia, aquela coisa, Mas se for aquela glicada de 6,7, 6,5, 7, você poderia sim fazer só uma empagliflozina ou uma dapagliflozina para esse paciente, que é a medicação de escolha hoje para o paciente que tem diabetes IC. Lembrando que a gente teve esse mesmo questionamento, na época ano passado a gente lançou a diretriz de síndrome coronariana aguda sem supra da SBC, e eu sou um dos autores, e eu peguei essa parte, né, de pós-alta ali do paciente com síndrome coronariana aguda, e tem lá uma tabelinha que a gente colocou sobre manejo de diabetes nesse cenário. Só vendo o copo meio cheio, meio vazio, né? Quem fala que tem que associar metformina antes é porque quando você vai para os trials clássicos, que a gente vai falar rapidamente ali, que avaliaram as gliflosinas no paciente, inicialmente com diabetes sem C e depois com IC, a maioria dos pacientes, de fato, usava metformina, sei lá, 80% mais ou menos. Então, era uma terapia em cima de outra. Então, vamos tentar reproduzir, né, o negócio e tal, enfim.
Mas o pessoal que diz para usar direto é aquele negócio. A evidência que metformina diminui desfecho é escassa, né? Que eu lembro, tem ali umas análises de longuíssimo prazo do KPDS, olha lá, né? Um negócio danado ali, uma análise secundária. Enquanto com gliflozina ficou até meio chato. Já todo estudo que sai, diminui IC. Alguns diminuem mortalidade, outros não, mas diminuir internação por IC é sempre, né? Faz sentido, eu acho, colocar como primeira escolha. Sim, definitivamente, faz todo sentido, né? Óbvio que, como você colocou, a maior parte dos nossos pacientes vai necessitar de cara terapia dupla, certo? Isso. Mas é bom ter esse conhecimento, porque já aconteceu de você, poxa, esse paciente ele tem indicação de empagliflozina, mas como eu tenho que fazer metformina, eu vou começar os dois, entende? Certo. Então, se você se sente confortável, acha que é um paciente para utilizar só a medicação, poderia sim fazer a gliflozina. Tá. Ô, Ícaro, só para lembrar, lembrando que a gente está gravando agora em outubro, né? Então, de 2022, depois vai ter mudado, mas saiu pouco tempo atrás, né? Poucas semanas atrás, aquela liberação da farmácia popular entrando, né? A DAPA para tratamento de diabéticos. A gente já está liberando, tinha me dito que era só a partir de novembro que ia começar a liberar mesmo, aquele negócio, parece que tem lugar que está, parece que tem lugar que não está, enfim. Mas todo paciente diabético eu posso prescrever já pela farmácia popular. Como é que ficou esse medicamento? Não, são pacientes com idade maior que 65 anos, maior ou igual, né? 65 anos, e que tenham doença cardiovascular aterosclerótica. Beleza. Então você informa, o paciente obviamente vai informar a sua idade, e aí é numa modalidade de qual participação, digamos assim, qual pagamento, certo? Perfeito, ele paga um valor bem menor que aquele de mercado hoje da DAPA e consegue retirar a medicação via farmácia popular, certo. Que já é um grande avanço. Lembrando que é agora, se alguém estiver escutando em 2023, 2024, pode ter mudado, mas lembrando que é isso, e é um avanço importante, porque realmente, né? Com certeza. Mais uma vez, trocentos trials, né? 2 trials grandes em ser fracionação preservada, 2 trials grandes de ser fracionação reduzida, 3 trials enormes em pacientes diabéticos, né, sem IC, né, que são os trials originais. E é isso, né? Realmente é uma classe de medicações que entrou aí para mudar muito, e muito na parte de ciência cardíaca, especificamente, né? E fica tão paradoxal, Eduardo. A gente está falando tanto de redução de desfecho, redução de IC, de infarto. A gente vai lá para o ambulatório do SUS, gliclazida, metformina, glibenclamida, metformina, né? Então, é muito bom agora poder oferecer algo diferente para esse paciente. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, vale a pena a gente pontuar uma coisa. Vamos lá. A gente hoje tem evidência tanto da EMPA quanto da DAPA na IC de fração de ejeção preservada e na IC de fração de ejeção reduzida, né? As coisas estão andando tão rápido que se você for ler o guideline da ADA desse ano, lá fala ainda na IMPA para fração de ejeção preservada, né? E aí já saiu o estudo Deliver recentemente colocando DAPA também. Então, que a gente elencou como principal estudo, né, do último congresso. Logo, para quem estiver escutando, deve sair aí no finalzinho de outubro. Agora, comecinho de novembro, a gente vai ter o Congresso da American Heart, o terceiro grande congresso internacional. A gente cobre todos eles, né? Mas o Deliver certamente vai entrar ali no top 3, top 5 do ano, pelo menos, de cardiologia, de uma forma geral. E é isso. Tem gente que acha ruim, né? Meu Deus, as coisas estão mudando tão rápido, não sei o quê. Mas veja, se elas estão mudando para melhor, e a gente está tendo mais opção para tratar o paciente da gente. Tem gente que fala, eu queria que ficasse tudo igual da época da residência, porque não vai, filho. Pelo contrário, a medicina cada vez mais vai acelerar mais, né, a velocidade de mudança. Agora, o que é que você precisa saber? Você tem que destacar, você tem que separar o joio do trigo, o que é ruído, e a maioria dos trabalhos, a maioria dos guidelines, sinceramente, é ruído. Eles acrescentam nada de novo, né, de prático ali, que vai mudar a vida do seu paciente, daquelas evidências que, de fato, mudam a sua conduta no beira-leito, né? E eu acho que a gente tenta muito isso no Grupo Paper, separar esse joio do trigo, né? Tem coisas que, tudo bem, podem até não alterar a conduta agora, mas abrem um braço de estudos que pode alterar daqui a 2, 3, 4 anos, e é importante o especialista saber. Tem coisas que alteram nada de nada, estudos mal feitos e tal, e que muitas vezes o pessoal não sabe interpretar, e aí termina comprando o gato por lebre, né? E tem os estudos que realmente mudam conduta, né? Esses estudos todos que a gente falou aqui de sequefação preservada e sequefação reduzida, você pode até discutir nas frações de ejeção preservada que não diminui a mortalidade, tudo bem, mas diminui o desfecho, diminui a internação, desfechos importantes. E lembrar isso, né? Do mesmo jeito de hipertensão, a gente faz essa analogia. Por que você dá o antihipertensivo para o paciente hipertenso? Para baixar a pressão. Não. Para baixar a pressão e, com isso, diminuir o desfecho. Por quê? Porque a gente tem uma penca de remédio antihipertensivo que foi estudado, que diminuiu a pressão e não diminuiu o desfecho. Não adianta muita coisa, certo? O desfecho mole que a gente fala, né? Diminuiu o HVE, diminuiu... Mas o paciente morreu menos, teve menos AVC, Não. Então, sinceramente, não adianta muita coisa. E no caso de diabetes, né, até ali, metade dos anos de 2010, tinha muito isso, né? Um bocado de medicação, né? Algumas diminuía complicação microvascular, mas o macrovascular, que é o que ferra a vida do paciente mesmo, né?
Não que diminuía, mata, né? que mata, né? As complicações microvasculares muitas vezes vão penalizando muito o paciente. Limitam o paciente. Limitam muito, exatamente. Mas são igualmente importantes também, né? Porque qualidade de vida, você ter que mandar um paciente para diálise, todo o custo social disso e tal. Mas as gliflosinas e outras medicações dos novos antidiabéticos vieram para alterar esse contexto. E hoje em dia eu diria que não é aceitável um médico está fazendo o consultório, vendo pacientes diabéticos, né? Enfim, não é aceitável que ele não domine esses conceitos. Concordo. Porque foram tantas décadas para a gente finalmente chegar numa coisa que prestasse, e aí você simplesmente, não, isso não é para mim, eu não vou aprender a usar, isso é para o especialista. Não tem especialista para dar conta de todo mundo. Não tem. Não tem como ter endocrinologista para atender todos os pacientes diabéticos do Brasil. Não tem, é impossível isso. Então, o médico generalista, se você faz consultório, se você é geriatra, se você é clínico geral, se você é anestesista, você vai manipular essas medicações, você tem que saber dose, tem que saber contraindicação e por aí vai. Né? Acho que é bem isso. Mas, tudo bem, a gente viu que a droga de primeira escolha ali, pela maioria das evidências, seria as gliflosinas para você controlar o diabetes no paciente com insuficiência cardíaca, porque já acerta, né? Já mata 2 coelhos na cajadada só. Mas e se por algum acaso, com a gliflosina, você não atingir as metas que você quer? Está lá o paciente ainda 7,8 de glicada, não está controlado e tal. E aí? Quais são os próximos passos aí para a gente associar? E isso vai acontecer com grande frequência, né? Nossos Total. pacientes, infelizmente, não aderem tão bem à mudança de estilo de vida e o tratamento vai se apoiar muito na terapia farmacológica. Então, iniciou gliflosina, reavaliou glicada ali depois de 3 meses, glicada maior que 7%, tem que repensar esse tratamento. Vamos para as opções, certo? Metformina, se não foi iniciada ainda, sem dúvida, é uma excelente opção para esse segundo momento. A medicação boa e barata é a panela velha da endocrinologia, né? Boa. E aí, às vezes, a gente vê uma preocupação seguinte, mas metformina está lá no livro, não é contraindicada na IC, né? Isso. É contraindicada na IC aguda. Aquele paciente que Descompensado, interna, choque cardiogênico, tal. edema agudo de pulmão, trará. Mas o paciente de IC crônico ambulatorial, Perfeito. se a função renal permitir, ele pode sim usar a boa e velha metformina. Só certo? lembrando a questão da função renal, o consenso atual hoje em dia é você evitar metformina com clearance de quanto e tal. Contraindicada abaixo de 30, Tá. entre 30 e 45, máximo de 1 grama dia, certo? Acima Beleza. de 45, como você quiser. Porque na época da residência, tô ficando velho, era 1,5 para homem e 1,4 para mulher. Mas a gente sabe que isso aí é extremamente, Sim, né? é. Você pegar um velhinho de 80 anos, com 50 quilos, que tá com 1,3 de creatinina, meu amigo, o clearance já tá ruim há muito tempo já, né? Então, muito melhor você se basear pelo clearance, Taxa de né? filtração glomerular, perfeito. Perfeito. A bronca, né, de você usar em paciente descompensado, em você usar paciente com disfunção renal, seria aquele aumento do risco de acidose lática, né? Aquela coisa é muito toda. mais teórico do que prático, mas enfim. Eu vi, para não dizer que eu nunca vi, eu vi com certeza absoluta um caso na época da residência de clínica, logo no comecinho no R1, e eu acho que eu vi outro caso no R2, mas só. Sinceramente, também Muito não raro. É bem raro. Eu só vi Mas até tudo hoje bem. um caso que foi por intoxicação intencional, sabe? Então, Perfeito. Então, beleza. Então, metformina nesses casos, e ser descompensado, paciente claramente com gesto no pronto-socorro, não vai. certo. Ou se tiver clearance abaixo de 30, Mas definitivamente no dia não a vai dia de também, né? consultório é uma ótima opção para essa terapia de segunda linha. Boa. Outra opção, agonista de receptor de GLP-1. E aí Certo. presta atenção. Sim, eles reduzem desfecho cardiovascular em pacientes de alto risco, mas falando especificamente de IC, quando a gente inicia para esse paciente, não é pensando em reduzir desfecho relacionado à IC propriamente dita. Perfeito. É em promover melhor controle glicêmico, redução de peso, o que vai ser útil para esse paciente com insuficiência cardíaca. Então, também, se o paciente tem condição financeira, é uma ótima opção terapia de segunda linha para esse paciente. Perfeito. Repito, não para reduzir desfecho relacionado à IC, mas para controle dos Perfeito. fatores de risco, certo? Joia. Outra opção, e aí não tão desejada, sulfonilureia, tá? Ela não é Certo. contraindicada no paciente com IC. A gente não tem evidência de que ela aumenta desfecho, que ela aumenta a internação por IC, mas ela tem aquelas desvantagens para todos os pacientes. Risco de hipoglicemia, ganho de peso. Tem estudo observacional com a glibenclamida mostrando um aumento do risco cardiovascular. Então, realmente, assim, seria última escolha. Ou então, Certo. quando a condição financeira é um fator limitante, certo? Certo. E, por fim, insulina. Se é aquele boa e paciente velha. francamente descompensado, glicada maior que 10, glicemia de jejum maior que 300, com sintomas de insulinopenia, ou simplesmente que você não está conseguindo alcançar a meta associando 3, 4 agentes, terapia com insulina, sempre muito bem indicada e muito segura, quando usada corretamente. Não, tranquilo. Então, assim, a gente tem um arsenal grande para tratar, né, o diabetes nesse paciente com insuficiência cardíaca. Mas, tão importante quanto a gente saber o que usar nesses pacientes, é saber o que é que não pode ser usado. Qual a medicação ou as medicações que a gente não deve usar para controlar diabetes no paciente com insuficiência cardíaca?
Perfeito. Primeira delas, pioglitazona, certo? Certo. Essa aí não tem controvérsia, não. Não deve ser usada em pacientes com IC. A contraindicação de bula é o paciente de classe funcional 3 e 4, mas veja, pioglitazona no estudo PROACTIVE aumentou a internação por IC. Então, hoje, todos os guidelines recomendam que se o paciente é pelo menos aquele estágio B que a gente comentou, Certo. tem lesão estrutural, tem biomarcador elevado, ele não deve usar a pioglitazona como parte do arsenal para tratar o diabetes mellitus tipo 2. Perfeito. Ok? Certo. Aí vamos agora para um ponto mais controverso sobre as gliptinas, tá? Certo. Vamos lá. Então, o consenso é que a saxagliptina não deve ser usada em pacientes também com lesão estrutural, com elevação de biomarcador, porque no estudo SAVOR teve lá um aumento de internação por IC, certo? Lembrando que o estudo SAVE é lá do grupo TIME, né? Que é do Dr. Brown, o famoso Dr. Brown. E grupo TIME que Remo, que é colaborador da gente, também fez lá o pós-doutorado nele e tal. E é interessante que mesmo os estudos negativos do estudo TIME ainda tem importância de mudar a guideline, né? Porque toda diretriz, basicamente, que fala de C/diabetes, fala essa questão da saxa, né? Vai ter a controvérsia se são todas as gliptinas ou não, mas da saxa todas falam por causa do SAVIO. E é por causa do estudo que foi negativo do grupo do time, né? Então, é importante a gente martela tanto a importância dos estudos positivos, tem esse viés de publicação, inclusive, estudos positivos são mais fáceis de ser publicados. Mas estudos negativos, o que a gente quer, no final das contas, em medicina, é saber a realidade, né? A gente não quer saber só coisa boa, a gente quer saber funciona ou não funciona, o que é que a ciência mostra. E muitas vezes, quando a ciência mostra uma coisa que não era o que você esperava, isso também é útil, porque tudo bem, agora eu sei que esse caminho eu não devo seguir, né? Então, é exatamente esse caso da saxagliptina, né? Exato. E aí entra a controvérsia, Eduardo, porque assim, saxa, ok, não deve ser usada. Beleza. Mas e as demais gliptinas? A gente tem uma particularidade com a alogliptina, é que ela bateu na trave ali no estudo Examine, ela não mostrou aumentar a internação no estudo original, mas numa análise pós-hoc, haveria um aumento do risco de internação por IC. E você sabe que essa questão de análise pós-hoc, né, para a gente extrair daí uma recomendação é complicado. Mas aí o pessoal fica com o pé atrás com a alogliptina e aí acaba que hoje a American Diabetes Association não recomenda nenhuma gliptina para tratar pacientes com insuficiência cardíaca. Certo. Isso não é consenso. A diretriz da SBD contraindica particularmente a saxagliptina. E destaca, inclusive, que as demais não aumentaram, não pioraram o desfecho, mas a gente tem uma recomendação americana de não usar nesses pacientes. Então, qual é a ideia? Se você tem outras opções que são seguras, né, que não tem controvérsia, usa e evita a gliptina. Mas lembrando também, para as provas de título de ambos os lados, essa é clássica de prova. Botou lá, isso já caiu na prova de título 2020, se eu não me engano. Posso estar errando o ano. Mas já caiu exatamente isso. Não usar saxagliptina em paciente com insuficiência cardíaca. Isso é classicão de prova e tem que saber, porque, mais uma vez, estudo time para lá, é importante a gente saber isso do estudo SAVIO, né? Então, Perfeito. Fica aí a dica. Ícaro, e vê, a gente sabe que é muito comum diabetes vir associado com obesidade, né? É praticamente a regra. E que em obesidades mais avançadas, no estágio 2 ou 3, a cirurgia bariátrica passa a ser uma ótima alternativa terapêutica. Quantos pacientes a gente já não viu, né? Que teve remissão do diabetes, remissão de hipertensão, ou se não remissão, pelo menos um controle muito mais tranquilo, né? Então, estou lá eu com um paciente com insuficiência cardíaca, quer seja com fração de ejeção preservada ou reduzida. Esse paciente tem diabetes e também tem uma obesidade grau 2, grau 3. Nesse caso, a cirurgia bariátrica podia ajudar alguma coisa no controle da IC, porque no controle da diabetes a gente sabe que sim, mas no controle da IC pode ajudar alguma coisa? Como é que é o meio de campo? Beleza, Eduardo. Vê só. Se a gente sabe que diabetes e obesidade são fatores de risco para IC, é fácil pensar que se a gente controlar esses fatores, a gente pode reduzir desfecho no paciente com insuficiência cardíaca. E isso também acontece com a cirurgia bariátrica. A gente vai falar do conceito de cirurgia metabólica, certo? Que é a cirurgia bariátrica, mas aqui indicada para um paciente com diabetes, com IMC, a partir de 30, já na obesidade grau 1, que tem menos que 10 anos de doença e não está conseguindo um bom controle glicêmico com terapia habitual, hipoglicemia anti-orais, certo? Joia. Esse paciente pode ser submetido a um procedimento bariátrico, que seria chamado aí de cirurgia metabólica, e sim, ela reduz desfecho em paciente que tem diabetes, tem obesidade e tem insuficiência cardíaca. É uma carta na manga para ser utilizada quando você não consegue um bom controle com terapia habitual do diabetes, hipoglicemia anti-orais. Porque às vezes pode haver uma preocupação, né? Não, o paciente tem C, eu vou evitar a cirurgia. Mas na verdade, se o paciente obviamente tem condições cirúrgicas de se submeter ao procedimento, sim, ele pode ter benefício disso. É interessante. Na minha tese de doutorado, a gente pegava justamente, tinha pacientes diabéticos e não diabéticos, mas a gente via exatamente o strain longitudinal global, entre outros padrões de strain, que é um método mais sensível de avaliar a função sistólica do VE do que a fração de ejeção. E a gente comparava antes
e depois, né, da cirurgia. E tem vários estudos mostrando que o stream melhora realmente depois, mesmo com curta duração ali, no meu caso, se não me engano, foi 3 meses e pouco que a gente repetiu o exame, e o stream melhora. A fração de ejeção era preservada antes, era preservada depois, não teve muita diferença, mas o stream melhorou, né, mesmo com um curto segmento de tempo, mais uma vez um dado bem sensível. Então, tem vários estudos que mostram aí, nos desfechos, né, surrogates endpoints, né, por exemplo, o eco, que mostram essa... E faz todo sentido, né? Na hora que você está controlando os fatores de risco, você está diminuindo pós-carga também, inclusive do paciente. O paciente reduz muito. Putz, na época do doutorado, teve muito paciente que usava 3, 4 medicações para hipertensão e 3 meses depois já não usava nenhuma. Impressionante, assim, né? Quando é que você consegue tirar 4 medicações de hipertensão de um paciente e tal? Estava medindo direito se a pressão estava, manguita adequada, direitinho antes e depois da cirurgia e tal. Então, a cirurgia metabólica realmente ela tem essas vantagens muito grandes em relação ao controle de fatores de risco, né? Mas é interessante também a gente acompanhar por mais tempo esses pacientes, não só por meses, para ver a questão de desfechos. E aí poderia ficar a dúvida, né? Não, mas e o risco pré-operatório desse paciente? Tá? Óbvio que você não vai mandar o paciente para operar com IC classe 3, 4. Você vai ter que compensar antes todas as diretrizes lá de pré-operatório. Mas uma vez o paciente estando compensado direitinho, etc., é uma alternativa, assim, que a gente pode considerar na prática clínica. É isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos. Está acompanhando a gente pelo YouTube, deixa aí o seu comentário, fala o que é que achou, o que aprendeu de novo. Não deixe de acompanhar as demais marcas do grupo Cardio Papers. Nós temos aí o grupo de dermatologia, que é o Dermato Papers. Temos também o grupo de ginecologia e obstetrícia, que é o GEO Papers. E, obviamente, o Cardio Papers, não deixando, claro, de acompanhar Endocrino Papers em todas as plataformas. Até a próxima!